Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a jornalista e escritora Leilane Garcia. A gente terminou o segundo bloco falando das viagens, né? Em 2023 você foi para fora do Brasil. Sim. Como é que foi esse processo, essa decisão de viajar, correr o mundo? Inicialmente eu fui para ir para a Austrália para fazer um intercâmbio, pedi demissão da Band com a ideia de que eu queria vivenciar novas experiências. Eu sempre tive dentro de mim, Romero, essa vontade de ver o mundo. Eu acho que desde lá de trás, que eu via as revistas, né, de outros países, aquilo já estava dentro de mim. E quando isso começou a se tornar uma realidade, quando eu comecei a ter o privilégio, que eu considero muito privilégio poder viajar, alguma coisa dentro de mim falou assim: Leilane, você tem que dar uma volta ao mundo. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou dar uma volta ao mundo? Na época eu era casada, vivia uma realidade totalmente diferente. E aí eu falei: bom, se eu não tomar essa decisão o quanto antes, a vida vai passar e eu vou ficar sempre com a dúvida. E aí uma tarde, sentada no chão da sala da minha casa, estava eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho, e eu falei assim: gente, eu vou dar uma volta ao mundo. E aí todo mundo achou loucura, eu mesma achava loucura no final das contas, lá dentro, no meu íntimo. Como é que você vai fazer isso? Porque como eu falei, era casada, tinha um emprego estável, tinha, né, uma carreira que eu lutei muito para construir. E aí como é que você joga tudo pro ar, né? Como é que você faz isso? Falei: bom, então eu vou tomar algumas decisões relacionadas à minha vida particular. Tomei as decisões que eram necessárias para a minha felicidade. Juntei dinheiro ao longo do tempo. Falei: bom, eu preciso primeiro começar em algum lugar que eu tenha uma rede de apoio. Não dá para eu sair por aí que nem uma maluca. E aí fui para a Austrália, que eu tenho uma das minhas irmãs que mora na Austrália, já tem, se não tiver 20, está chegando perto dos 20. Eu já tinha ido à Austrália algumas vezes. E eu falei: não, eu começo por lá e depois eu vejo o que dá. E eu não fui com a ideia, tipo assim, eu não fui com ideia nenhuma, sabe, Romero, de vou ficar pra sempre, vou casar, porque todo mundo achando: Leilane, vai arrumar um marido. Eu falei: gente, não quero arrumar um marido, eu quero conhecer o mundo. E aí fui sem saber o que a vida me reservava. E a vida me reservou, assim, presentes incríveis. Então a decisão foi muito disso, dessa minha inquietação de achar que o mundo é grande demais e a vida é curta demais. E que eu precisava me mexer. Porque se eu esperasse tempo demais, talvez as oportunidades passassem e eu ia envelhecer com aquela dúvida: e se eu tivesse ido? Eu acho que não tem dúvida pior do que eu se eu fizesse. Então eu fui e fiz. Essa diferença de culturas, né? Brasil, Austrália, como é que você foi para lidar com isso? Acostumar com uma outra rotina? Foi bem difícil, assim. Primeiro por causa da barreira do idioma. Se fala um idioma, né? Se fala inglês na Austrália, mas com um sotaque absurdo, né? Belíssimo, mas um sotaque muito diferente do inglês que a gente aprende aqui. A comida muito diferente, muito... Ai, gente, não sei, não quero falar mal, mas a nossa comida é muito melhor. Então, uma comida muito diferente, as pessoas não são tão calorosas. Eu digo que os 6 primeiros meses foram muito de um processo de autoconhecimento muito forte, de entender o porquê eu estava lá, o porquê que eu queria porque eu quis sair do Brasil e de me reencontrar como mulher, como pessoa, sabe, me entender. Então o choque cultural, ele foi muito grande, mas ele foi assim, um chacoalhão, sabe, tipo, acorda, porque era isso que você queria viver, então vai viver. E você ficou morando com a sua irmã, não? Fiquei morando com a minha irmã. Ela ela ainda mora a 1 hora de Sydney, então eu tinha que pegar o transporte coletivo todos os dias, porque eu estudava em Sydney, então era 3 horas praticamente dentro do transporte público todos os dias, e eu falo que foi a minha grande terapia, que eu tinha tempo para refletir, assim, aos montes, né? Então eu morei com a minha irmã, tive a sorte, porque minha irmã saiu daqui do Brasil, eu ainda era muito jovem, nós não convivemos juntas, e eu tive esse privilégio de conviver com a minha irmã, meu sobrinho e meu cunhado. E depois você fica 1 ano na Austrália, depois... Aí eu venho para o Brasil, para o lançamento do livro, passei 1 semana aqui, 1 semana... E aí eu tava pronta, eu falei: tô pronta, agora eu posso dar minha volta ao mundo. Como é que vai ser isso? Falei: não sei, eu vou começar pela Ásia. A ideia era mesclar trabalho voluntário e férias, né? Passo 2 semanas fazendo trabalho voluntário, 2 semanas curtindo a vida. E aí foi nisso, eu comecei na Malásia. E da Malásia as coisas foram caminhando. Eu tinha uma rota dos sonhos, mas que ela precisou ser completamente mudada quando eu tive um visto negado no meio do caminho. Mas esses trabalhos voluntários, como é que você foi conseguindo? Foi por uma plataforma brasileira, inclusive, chama Worldpackers.
ela te oferece oportunidade de trabalho voluntário, onde você troca horas do seu serviço, e aí varia muito. Você pode cortar grama, você pode cozinhar, você pode lavar banheiro, você pode trabalhar com mídias sociais. Essa plataforma, ela te dá oportunidades no mundo todo, e aí você vai selecionando o que se encaixa. Eu quero 2 semanas na Malásia para cortar grama, e aí eu vou ter alimentação e moradia por essas 2 semanas. Aí você aplica, passa por um processo seletivo como um emprego mesmo, e é selecionado ou não. E aí eu fui indo, eu quero ir nesse lugar, quero ir nesse lugar. E aí eu fui criando a rota na minha cabeça, às vezes dava errado, tinha que recalcular ali no meio do caminho, tinha dia que eu dormia, eu não sabia onde eu ia estar na semana seguinte, em que país eu ia estar. E foi nessa ideia de trabalho voluntário, eu passei por algumas experiências muito transformadoras, e aí mesclava férias e trabalho voluntário. Foram 6 meses nessa vida pelo mundo. Quais países você passou? Foram 17 ao todo, né, nesse período de 6 meses. Foram... Por exemplo, assim. Malásia, Tailândia, Camboja, Maldivas, Dubai, Emirados Árabes, né, Dubai, Abu Dhabi, Grécia, Albânia, Alemanha, França. E sempre no mesmo esquema, né? Trabalho voluntário e... sempre no mesmo esquema, às vezes 1 mês. Na Grécia eu fui para fazer 2 semanas de trabalho voluntário. Eu morei 1 mês e meio na Grécia, que a Grécia foi o lugar que ganhou meu coração. Então, deixei grandes amigos lá. E eu acho que assim, eu só ia. Romero, eu não tenho tem uma receita? Não. Eu fui seguindo meu coração. Então, eu ia seguindo entre trabalho voluntário, porque eu também não tinha dinheiro suficiente para ficar 6 meses de férias pelo mundo, né? O sonho de qualquer um, mas não nasci herdeira. Então, eu tinha que ir equilibrando. Gasta um pouco aqui, economiza um pouco ali. Foi meio que tentando achar um equilíbrio financeiro onde eu pudesse também aproveitar. Você falou que o seu próximo livro vai ser... exatamente sobre essas pessoas que foram cruzando o seu caminho nessas viagens. Sim. Por exemplo, qual história você poderia contar que te aconteceu lá, de alguém que cruzou o seu caminho? Eu acho que a ideia do trabalho voluntário, ela te coloca com pessoas muito generosas, ela te coloca frente a frente com pessoas que têm um coração muito bom. Na Malásia, por exemplo, eu tive a chance de morar na casa de uma mulher que... altos níveis de graduação, mas deixou tudo para montar uma ONG para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a mulher tem contato no mundo inteiro, o nome dela é Sham, até com o primeiro-ministro de alguns países. Então, a história, só ouvi-la já bastava para mim. Eu falei, pronto, eu vivi a Malásia que eu queria ter vivido, porque as experiências, o impacto que aquela mulher causa na vida das pessoas, no sentido de transformar a vida das pessoas, não teve preço. E aí, por exemplo, aí fui para a Albânia, a dona do restaurante, uma mulher super marrenta, sabe? Mas com um coração maravilhoso, e que trabalhava das 4 da manhã às 10 da noite. E a história dela me fascinava, sabe? De ver a luta daquela mulher. Eu acho que não são histórias grandiosas, falar, meu Deus, que história, mas no sentido comercial, mas no sentido de vida, são histórias que merecem ser aplaudidas de pé. São aquelas histórias que a gente estava falando no começo da entrevista. É isso. Que a gente gosta de ficar ouvindo, porque a pessoa tem história para contar, né? É isso. E a pessoa, ela sai daquela caixinha, sabe? De, eu tenho que acordar, bater meu ponto, trabalhar, voltar para casa. Não que isso esteja errado, até porque eu vivi muito disso e volto a viver isso agora. E também tem beleza nisso. Mas dessas pessoas que pensam fora da caixa, que são os grandes revolucionários. Eu acho que isso vem lá da época... Eu não sou uma pessoa religiosa, mas vem lá da época de Jesus Cristo, que foi um grande revolucionário, que pensava fora da caixa. Aí você vem por grandes nomes da história. Eu acho que as revoluções são feitas por pessoas assim. Você falou agora há pouco que essa experiência foi uma experiência transformadora na sua vida, né? Hoje essa experiência transformou você em que sentido? Hoje você se vê uma mulher de que forma? Romero, me transformou em muitos sentidos, mas hoje eu me vejo uma pessoa completamente feliz. Eu acho que essa jornada, ela me fez enxergar felicidade em absolutamente tudo, inclusive nas dificuldades. O Camboja foi o país que mais me transformou. Eu não tinha onde tomar banho, tomava banho de balde. Eu não tinha onde dormir, dormia numa tábua. Eu não tinha comida. Eu não sei quantos quilos eu perdi no Camboja, porque eu não tinha balança para saber. Eu fui perdendo as minhas roupas, eu só tinha uma mochila de 10 quilos.
Mas eu aprendi a ver a felicidade no rosto daquelas pessoas, a enxergar a vida com mais positividade, entender que, eu costumo dizer, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Então, eu parei de colocar a minha felicidade em coisas ou em pessoas. Eu entendi que está aqui dentro, está dentro de mim. Eu acho que não teria recompensa maior do que me transformar nesse sentido de olhar para a vida, claro, enxergar os problemas que eles existem. Eu não estou sendo utópica, mas tem beleza na vida e basta você querer enxergá-la. Porque são diferenças gritantes, né? Principalmente no Camboja, que é um país arrasado por guerras. Sim, pelo genocídio. O país inteiro é pobre, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a beleza da vida está nisso, sabe? Da gente olhar para o outro, ter empatia, olhar para si mesmo. A gente não pode mudar o mundo, sabe, Romero? Mas não é porque a gente não pode fazer 100% que a gente não vai fazer nada. Então, se cada um pensasse, sabe, um pouquinho ali, eu acho que a gente teria um mundo muito melhor do que a gente tem hoje. Porque eu ainda acredito no ser humano. Eu acho que o ser humano é lindo, é inteligente, é belo. A vida é muito bonita. Basta a gente saber olhar para a direção certa. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é uma honra. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.